A Bíblia deixa bem claro, meus irmãos, que bem-aventurado é os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras passagens, temos vários exemplos de como é bom você ser humilde e como isso agrada a Deus, e é nos advertido que os humilhados serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. E o tempo todo nós estamos presenciando isso, principalmente essas figuras que se colocam na posição do próprio Deus, querem as glórias de Deus para si próprios. Os milagres que acontecem em suas igrejas, graças à fé do povo em Deus, eles pegam para si próprios e se engrandecem com isso. Edir Macedo, que chamamos carinhosamente aqui de Pedindo Mais Cedo, ele é o maior exemplo de soberba do mundo. E eu digo do mundo mesmo, talvez seja o maior do mundo em questão de soberba. O cara já chegou a questionar Cristo. Disse em alto e bom som para quem quisesse ouvir que o milagre que Cristo fez em transformar o vinho em água foi completamente inútil e ele poderia ter gastado melhor os seus poderes. Disse que se Deus for contra o interrompimento de vida, ele está errado. E ele é extremamente a favor do interrompimento de vida. Eu já mostrei em vídeo para vocês, ele inclusive falando que as pessoas têm filhos como bichos, como ratos. Antes. Quem escreveu para mim dizendo: bispo, o senhor não acha que a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando na base da lei, a lei de Moisés, e que hoje nós vivemos na graça? O senhor não acha que se hoje nós vivemos na graça, por que nós ficarmos observando sacrifícios? E é verdade, minha amiga, meu amigo ouvinte. Boa palavra dessa pessoa, porque ele cita Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E eu quero dizer para essa pessoa que nos escreveu que ela não deve fazer sacrifício. Se a vida dela está ótima, vivendo assim, de graça, sendo como uma semente que recebe a chuva de graça e que vive e deixa o vento levar, tudo bem, continue vivendo você assim. Mas, por favor, não venha contaminar com esse espírito ruim os outros que estão vivendo na fé sacrificial. Eu não quero essa graça. Eu não quero essa graça. Essa graça para mim é desgraçada. Essa graça que eles pregam por aí é um verdadeiro inferno, é uma verdadeira desgraça para aniquilar, neutralizar o espírito da fé. Sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. Não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu uma ova. Deus não dá filho para ninguém. Deus não dá filho para ninguém. Quem tem filho vai ficar lá no berçário. Eu não quero criança aqui no salão que eu estiver pregando nos pastores, não. Agora. Esse é o Pedindo Mais Cedo, o homem que se acha o todo-poderoso, graças ao seu dinheiro, sempre andando com muitas seguranças, todo tipo de luxo. Em seus delírios inventou de construir o Templo de Salomão no meio de São Paulo, projeto esse para lá de duvidoso, classificado pelo próprio Google como o Templo do Anticristo. Ele entrou com processo para que o Google tirasse isso, né? Quando você entrava no Google Maps, você encontrava Templo do Anticristo, aparecia o templo dele, né? A verdade sempre aparece, ou como um bug, não sei, aparecia. Então ele entrou na justiça e tirou. Uma obra para lá de duvidosa, tem denúncias, né? Nunca comprovadas, é claro, porque ninguém investiga, sobre terrenos que ele foi favorecido com eles, custo de energia, as obras que foi liberadas para ele fazer, ninguém sabe em que circunstâncias foi dadas essas licenças. Enfim, tem uma série de coisas aqui que é melhor a gente nem tocar no assunto agora, né? Quando esses caras estão se achando demais, o Todo-Poderoso, Deus os humilha com a própria família. Se tem uma coisa que eu vejo que incomoda, e eu digo família, porque como eu já disse para vocês, eu trabalhava no shopping, né? E eu tinha patrões que eram realmente muito ricos. Tinham muitas empresas espalhadas aqui no Brasil. Eu via pessoas assim desse porte. Estavam aqui às vezes para visitar a família, entre clientes, entre amigos do patrão e etc, né? E aí, se tinha uma coisa que incomodava,
era porque às vezes as filhas desses caras, às vezes o filho também, mas geralmente as filhas, eram muito soltinhas, certo? E aí eles diziam, não, mas isso é a nova geração. E aí aparecia uma menina ali trabalhando no caixa para ganhar R$12, que era o oposto. Comportada, recatada, obediente, totalmente diferente da dele. E os caras, ao invés de ficarem impressionados, achavam ruim. Porque como pode a filha de um pobre se comportar desse jeito? Ela tem que se comportar como a nova geração. Essa menina é antiquada. Então, ao invés de admirar essas virtudes que algumas pessoas guardam, eles ficam contra. Eles não podem ver um pobre honrado. Infelizmente, tem muitos assim. É claro que não são todos. A maioria do povo de bem conservador, aí não importa se é pobre, se é rico, né? A mente conservadora, ela tem uma maneira de pensar. Esses que eu estou falando para vocês é aquela galera mais soltinha, né? Geralmente que tem a mente de esquerda, né? A questão é essa, não é o que você tem no bolso ou deixa de ter. Deixar isso aqui bem claro, porque quando a gente faz esse discurso parece até que a gente está repetindo, né, o que a esquerda fala. Ah, eles odeiam pobre. Nada a ver, pobre odeia pobre. Essa é a grande verdade. Agora, a mente de esquerda, ela odeia todas as qualidades que ela não tem. Essa é a questão. Então eu via isso, né? Eu nem entendia desses assuntos ainda, mas já percebia esse comportamento estranho, né? Enquanto outros patrões pegavam esse tipo de pessoa e promovia, na minha empresa esse tipo de pessoa era demitida. Diziam que era antipática demais, porque a pessoa não ficava ali se abrindo, né, para qualquer um. É muito antipática essa menina, é muito metida, simplesmente porque a pessoa se guardava, não ficava com 1 quilo de maquiagem na cara para chamar a atenção. Então é assim, né? E ainda hoje continua. Mas onde é que eu quero chegar falando isso? É que, com certeza, o pai e a mãe dessa pessoa deu uma boa educação a ela, deu bons exemplos dentro de casa e formou um ser humano com essa mente. Agora, ainda que se os pais e a mãe tivessem falhado, eles tinham uma desculpa. Olha, nós somos pobres, nós temos que trabalhar, deixamos a nossa filha ou filho com os avós, com amigos na creche, a gente não vê que educação está sendo dada, infelizmente, pela quantidade de trabalho, de horas que a gente tem que trabalhar. A gente pobre sempre vai ter essa desculpa. Agora, quem é rico não. Se o camarada tem a fortuna do Edir Macedo e os filhos são o oposto da moral e dos bons costumes, aí, meu irmão, você vai culpar o quê? Porque todos os recursos do mundo estão na mão daquele cara. A revista Forbes já colocou ele como um dos mais ricos do mundo. Como é que pode? Ainda com toda essa grana, você não formar pessoas de bom caráter? Essa é a pergunta que nós temos que fazer a Pedindo Mais Cedo. E isso está aqui na dica do nosso querido irmão, o Walter Assidi. Um abraço forte pro nosso querido irmão. E tá aí a imagem, ó. Olha a bela imagem aí, ó. Quase, né? Se você olhar assim e dizer, ó, isso é um garoto de programa, você acreditaria, né? Esse filho aqui de Edir Macedo, ó o jeitão aí, ó. 16/10/2024. Parece uma pessoa que trabalha, né? Com programa ou não. Parece um OnlyFans ou não. Matéria 16/10/2024. Eu fico imaginando o quão frustrado uma pessoa precisa ser para ter que se exibir, né? Numa internet para poder se sentir bem, né? E uma coisa é você, por exemplo, estar fazendo uma academia, né? Mostrar ali que o resultado que está tendo de uma forma normal, né? Ó, aqui, gente, ó, o meu bíceps, tá? O abdômen, o peitoral. Mas você vê que ele faz uma provocação aí, né? Nessa imagem, você está vendo junto comigo. O lençol ali propositalmente colocado, né? Deixando aparecer um pouquinho ali, né? Na cama, né? Dando já a sugestão. Cara, totalmente sem necessidade. Para mim, quem faz isso aqui são pessoas que realmente estão muito inseguras, né? Elas precisam de elogios de outras pessoas para se sentirem bem. Elas não entendem que estão bem. Elas precisam ouvir isso de alguém para poder estarem, né? Precisa aparecer. Olha a matéria que está aqui, Estado de Minas, certo? Moisés Macedo, mais conhecido como Mike, ele virou assunto nas redes sociais após compartilhar fotos e vídeos sensuais em seu perfil. Além das imagens ter arrancado suspiros em alguns internautas, já imagina o tipo, né? A publicação também viralizou por outro motivo. O homem de 34 anos é filho de Edir Macedo. Quer dizer, não é nem um rapazinho não, família. Já é um cara, né, com 34 anos. Já tá ficando um coroa que nem o Davi. Eu já tô com 40, né? A barba branca não nega. E eu não faço questão de esconder. Eu já disse, eu vou deixar, se eu chegar a essa idade, Deus permitir, vai ficar tudo branquinho. Não tem por que esconder. O tempo chega pra todos. E essa vaidade toda, meu irmão, mostra de fato uma insegurança. 34 anos, o cara vendo que tá ficando velho, né? E aí? Bispo da Igreja Universal e dono da TV Record, no caso o pai dele, né? Vamos lá, continuando aqui a matéria.
É o filho mais novo do religioso. Mike é cantor gospel e já teve... Cantor gospel, família. Quer dizer, é um cara da igreja, né? É um cara da igreja que tá espalhando o que aí? Futilidade, né? Fazendo, inclusive, com que outras pessoas tenham pensamentos pecaminosos. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus irmãos. Não é que a gente que acredita em Deus e que segue o evangelho, nós nos consideramos santos. A gente tem maus atos, né? O tempo todo, maus pensamentos. Isso é do ser humano. Só que o grande problema, meus irmãos, é quando você quer normalizar esses pecados, sabe? É esse o grande problema de hoje. É essa, se você me perguntar, qual é a diferença das sociedades antigas para essa? É justamente isso. A gente está retrocedendo a um tempo que as coisas bizarras e o que aconteceu agora na escola, né, ensinando com o boga daquela pessoa, né? Aquela pessoa colorida. E o cara tá insistindo lá, não, eu vou ensinar assim mesmo, eu vou ensinar e acabou, não tem nada de errado. Se eu posso fazer no palco, por que eu não posso fazer numa escola? Olha a pergunta que o ser humano faz. Então, essa mentalidade era a mesma que se tinha na Babilônia, era a mesma que se tinha em Sodoma e Gomorra. Quando você ouvir falar, não, isso é agenda progressista, não tem nada de progresso aqui, é retrocesso. O mundo já foi exatamente assim. Em Sodoma e Gomorra as pessoas se pegavam com seus animais, se pegavam com seus filhos. Não tinha essa do que você tinha no meio das pernas, você saía pegando o que você quisesse, inclusive animais e crianças. Acontecia isso lá. Na Babilônia do mesmo jeito. E isso tudo por causa das milhares de entidades que eles seguiam. Olha, a deusa não sei o que precisa que faça uma suru tal dia, na noite de lua cheia, assim pra ela. E o que precisa dessas entidades eu sei. Não é só com animais decapitados, sangue e etc. que essas entidades se fortalecem, não. Elas pedem todo tipo de coisa imunda e imoral. Então eles, acreditando nisso, faziam. E aquilo era normal na questão religiosa. Então tinha todas as leis ali para garantir. Tanto é que você vê, repito, na Bíblia, os anjos, né, que foram visitar o homem de Deus em Sodoma e Gomorra, sendo exigidos pela população. Olha, nós temos o direito de abusar deles. Eles entraram aqui na nossa cidade, é nosso direito, nós queremos eles. O cara, inclusive, oferece as filhas. Não, pegue minhas filhas, mas não faça isso com os meus visitantes, não, os meus convidados, que eram anjos, né, disfarçados. E aí, não, nós queremos eles. Dai-nos eles para nós abusarmos. Cumprimos o nosso direito como cidadão. Então as leis da cidade eram assim. E tá ficando desse jeito. O fato mesmo desse camarada ter mostrado o retentor de válvula e ainda tá nas redes sociais defendendo o que fez e não ter sido preso ainda, isso é atentado ao pudor. Ali numa faculdade, né? Ainda tá discutindo. Por quê? Porque as leis já estão favorecendo esse tipo de comportamento. Então, não estranhe se daqui a 5, 10 anos, para você arranjar um emprego, você vai ter que ter uma experiência desse tipo. Olha, você é isso aqui? Não, não sou não. Mas como é que você é? Você já provou para ver se gosta? Não, não provei não. Então você criou um conceito antes de conhecer. É um preconceito. Você já disse que não gosta, não quer provar, sem ter provado. Como é que você faz isso? Você é um preconceituoso. Então, esse tipo de vaga de emprego, o acesso a esses lugares aqui, ó, classificado como A, né? Ó, essas áreas A aqui, ó, tal região, você gostava daquela região, ela agora é classificada como A. Para entrar lá, você tem que ter a pontuação X. Você não tem. Poxa, mano, e como é que eu faço para aumentar a minha pontuação X? É só você fazer isso aqui, ó. Dá uma provada aí, ver se você gosta, né? Comece a ser um pouco mais progressista, aí a gente aumenta a sua pontuação aqui. Isso vai vir. Parece brincadeira a gente falando agora, né? Como várias coisas. Vai esperando aí, né? Então, continuando aqui, ó, o filho mais novo do religioso, Mike, ele é cantor gospel e já teve uma de suas músicas, Era Tão Real, na trilha sonora da série Reis, da emissora do pai. O videoclipe tem mais de 600 mil visualizações. Na próxima sexta-feira, 18/10, ele lança seu novo trabalho, Deixa Chover, né? E vai ser um sucesso porque o povo adora, né, esse tipo de coisa. Em 2019, Moisés usou seu perfil no X para xingar uma massagista que trabalhava na Record. A mulher se sentiu humilhada e processou o rapaz, que foi condenado a pagar 40 mil reais por danos morais. Isso aqui é o que ele gasta de combustível, né? Com mais de 45 mil seguidores no Instagram, Mike recebe várias cantadas. Quem diria que a única coisa que eu ia gostar da Record era do filho do dono, escreveu um perfil. Meu sonho de consumo, disse outra pessoa. Se for pecado, eu estou pecando e não é pouco, comentou um terceiro. A gente pode fazer uma oração antes? Perguntou um seguidor que recebeu uma resposta inesperada. Ajoelhe então, escreveu Mike. Muitos entenderam como um flat e uma piada de duplo sentido, como, né, uma parada oral aqui, né?
bola gato, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. Dentro do mundo gospel, ele é assunto por especulações sobre sua intimidade. Brasileiros que moram nos Estados Unidos afirmam categoricamente que Moisés Macedo é colorido. Segundo informações, ele é muito conhecido em Manhattan, distrito de Nova York, e lá todos sabem sobre sua preferência de intimidade, diz uma publicação do site Fuxico Gospel de 2013. E a pose que ele fez aqui, família, com todo o respeito a quem tem a sua escolha diferente da nossa, né? E quem é adulto, faça o que achar melhor que tem que fazer, né? Mas pra mim isso aí já entrega na hora, né? O jeitão, a cara e tal. Enfim, né? Vamos lá. Na ocasião, os rumores geraram polêmica, especialmente por comentários considerados fóbicos proferidos pelo bispo. Na época, Moisés Macedo veio a público e negou ser colorido. Por causa do papai, né? Acho que o papai de meu filho, ó, quando for fazer essas coisas, vai lá pra Nova York, tá aqui o dinheiro que papai dá, que papai ganha dos otários, né? Que vão pra minha igreja. Enfim, meus irmãos, é triste, né? Isso aqui é o novo mundo. É o que você tá vendo aí. É o que eles chamam de normal agora, né? E fazer críticas em cima. E essas críticas que era o que corrigia antes. Você agora tá num shopping, meus irmãos, e a galera faz questão, né, de fazer aquilo na sua frente, principalmente quando vê que você é uma pessoa séria. Você pode ver, prestar atenção, isso está acontecendo em praças, restaurantes, shopping centers. É por isso que eu não ando nesses lugares, eu prefiro estar no mato, prefiro estar atrás de assombração, sério mesmo, do que estar nesses lugares. Pelo menos as assombrações, os mal-assombros, eles têm padrões, né? E essa galera é simplesmente louca. Pra tomar uma atitude assim inesperada e tirar você do sério é 2 minutos. Infelizmente é isso, né, que o mundo se tornou. E, como eu ia dizendo, o que inibia um pouco isso, meus irmãos, eram as críticas, né? As críticas, elas tinham o poder de mudar muita coisa. A pessoa sabia que ia ser criticada e que ia ter um consenso ali na região, no setor, na área que ela estava. E ela evitava fazer certas coisas, mas hoje não, porque se você criticar, né, você vai ser classificado aí com alguma fobia e vai acabar preso. Então você tem que engolir a sua opinião, botar ela para dentro, graças a que já foi dada as canetadas, né? Nós temos, infelizmente, no Brasil, como vocês sabem, uma direita canhota, né? Os caras brincam de fazer oposição, quando na verdade o derrame de dinheiro, o enxame de dinheiro está indo para os partidos e os caras acabam ali só falando e não fazendo. Enfim, é isso, né? Isso aqui tudo serviu para a gente ver, né, o novo mundo, mais um relampejo, né, do futuro, e ao mesmo tempo, né, um gostinho de punição sendo feita ao próprio Edir Macedo, que engana tanta gente, que é um dos responsáveis pela fábrica de Ateu, né? A gente chama aquela Universal do Reino do Dinheiro da fábrica de Ateu, porque o que tem de gente que entra ali desesperada e acaba sendo explorada, né, pelos pastores doutrinados por ele mesmo, que depois acaba se tornando, né, uma pessoa sem fé, porque se sentiu enganada. Eu acho que a própria Andressa Urach, ela é uma das que sofreu com isso, né? Ela entrou ali e viu que só estava sendo explorada. Eu acho que provavelmente muitos desses caras que estão ali, né, tô aí em nome de Deus, dava em cima dela, e ela viu que era tudo uma né, taria só, então acabou dizendo, vou logo virar de vez. Enfim, né, acaba acontecendo, né, quando você tem usurpadores usando o nome de Deus, né? Enfim, meus irmãos, é isso, né? Eu espero que você tenha gostado, acima de tudo entendido. Me diga aí o que é que você acha. Diz que o Silas Malachi também tem um filhinho assim, não sei se é verdade, né? Eu vi em um podcast um cara falando isso, disse, olha, o Silas também tem, só que ele esconde, esse camarada. Acho que eu sei que foi aquele Caio Fábio, se eu não me engano, que falou isso. Foi o Caio Fábio, que também tem, né? Aí ele falando, o meu eu assumo, né? Pelo menos foi honesto. Ele disse, agora o Silas Malachi tem um, e parece que ele botou lá pro estrangeiro, né? Se eu não me engano foi o Caio Fábio que falou. Mas enfim, meus irmãos, é isso, né? Esse povo pinta e borda com a família dos outros, né? Engana, usurpa, fez muita gente doar escritura, vender casa, vender moto, vender carro, né, para dar o dinheiro a eles. E olha aí, né, o que é que esse dinheiro acaba trazendo no fim, né? A educação que ele deu ao filho dele levou ele, né? E eu tô falando nem da escolha não, tô falando aí do próprio comportamento, né? O cara, para se sentir bem, tem que tirar fotos aí igual um OnlyFans faz. Que um OnlyFans é o que hoje? Um prostituto ou uma prostituta virtual, é isso que é aquilo, né? Então o cara que faz isso aí porque não tem recurso nenhum, a gente até fica calado, né? Pô, o cara não justifica, na minha opinião não justifica, porque você sempre tem trabalho, né? Tem saúde, tem trabalho, meu irmão. Mas beleza, o cara que nasce sem nada, eu fico até calado. Agora o cara que tem tudo,
e faz um negócio desse, é muita pobreza de espírito, sinceramente, família. O cara nasce com tudo, todos os recursos, e ainda vai pra prostituir, aí é triste. Enfim, deixa o teu comentário, esse vídeo acaba aqui, fiquem todos com Deus, meus irmãos, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!